Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. As empresas listadas aqui na Bolsa, aqui na B3, ou seja, as empresas de capital aberto, tiveram um lucro de 39 bilhões, um pouco acima de 39 bilhões agora no segundo trimestre. Só a Petrobras é responsável por 25% desse valor. E entre as 5 mais bem colocadas, 3 são bancos, o que demonstra claramente o lucro dos bancos no peso desse cálculo feito pela Economática. Entre as 5 empresas mais lucrativas, 3 são bancos. Aliás, a sexta também é um banco, só para se ter uma ideia. 27 milhões de pessoas trabalham menos do que poderiam, é um dado divulgado hoje pelo IBGE, no que se chama de taxa de subutilização da força de trabalho. Isso dá a clareza de quanto que a economia precisa crescer para absorver não só os desempregados, que tem um número menor, mas também os subutilizados. A previsão de déficit do governo diminuiu, inclusive por analistas do mercado, tanto para este ano quanto o ano que vem, mas tem um detalhe. A relação dívida-PIB, ou seja, o quanto que tem de dívida no governo em relação à produção de riquezas no país, aumentou. Deste ano para o ano que vem a previsão é boa, mas aumentou, na verdade, do ano passado para este ano. E não é que é boa, não. A previsão é ruim porque continua aumentando. E isso é preocupante para as contas do país. Daí vem toda a discussão da necessidade das reformas estruturais, sobretudo a da Previdência e também a fiscal, para tentar, digamos, uma solvência nas contas do governo. E no estúdio Ismael Borges, para falar sobre o mercado editorial brasileiro, tivemos recentemente aqui a Bienal do Livro em São Paulo. Tudo isso aqui no Cenário Econômico, que já está no ar. A pesquisa de amostra de domicílios, a PNAD do IBGE, mostra que falta trabalho no Brasil. Falta trabalho, levando-se em conta o número de trabalhadores que se tem no país hoje. É o que se chama de taxa de subutilização, que o IBGE divulgou hoje nessa pesquisa da PNAD. São pessoas desempregadas, desalentadas ou subocupadas, que poderiam trabalhar muito mais do que trabalham. Vamos lá, que os números chamam a atenção, porque obviamente que são extremamente preocupantes. Nós divulgamos recentemente a taxa de desocupação, que é a forma que o IBGE chama de pessoas desempregadas. Até porque quem de alguma forma faz alguma atividade já passa a ser ocupado nesse levantamento do IBGE. Não vamos confundir também com os dados que são do CAGED, do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, porque ali é uma medição que está em alta, diga-se de passagem, que é só por carteira assinada. Aqui a gente está falando de qualquer atividade e aí, obviamente, se a pessoa diz que tem um emprego próprio ou que ela tem uma pequena empresa ou que ela trabalha por conta, isso é atividade e conta como ocupação no estudo do IBGE. Vamos lá. A taxa de subutilização chegou a 24,6%, ela está praticamente estável, porque no trimestre anterior, isso aqui é do segundo trimestre agora, 2018, no primeiro trimestre era de 24,7%, ou seja, estatisticamente é irrelevante essa mudança. Houve até uma pequena redução, é verdade, mas ainda assim é irrelevante do ponto de vista estatístico. Nós estamos falando ali da primeira casa depois da vírgula. Mas isso representa, e aqui não é irrelevante, é extremamente relevante, importante e ruim, se a gente olhar, que são 27 milhões e 600 mil pessoas que estão desocupadas, são pessoas que não têm nenhum emprego, subocupadas, que têm um emprego que de repente ocupa 1, 2, 3 horas por dia no máximo, ou 1 ou 2 dias por semana, e a força de trabalho potencial, que são, aí nós estamos falando até dos desalentados, gente que não procura emprego ou que não consegue emprego, ou seja, porque não procura, ou porque é muito jovem, ou porque é muito velha, ou porque não tem qualificação necessária para aquele tipo de atividade que está ao redor dela, que ela poderia se empregar. Ou seja, são quase 28 milhões de pessoas. A taxa de desemprego no Brasil é um pouquinho menor, daqui a pouco a gente mostra isso, que daí a gente está falando de um outro tipo de perfil. Mas a taxa de desocupados chega a 12,4% da população brasileira. Vamos fazer uma comparação agora por regiões do país, que o IBGE mapeia isso estado por estado. Eu selecionei só alguns aqui para mostrar a diferença que tem entre o norte, a região norte e nordeste do país e o sul do país. Vamos lá.
Alagoas e Pernambuco, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e peguei São Paulo, que é o maior mercado de trabalho, a maior economia do país. Vamos lá. E fiz uma divisão aqui entre desocupados e desalentados. Desocupados são desempregadas, pessoas que estão desempregadas, ou seja, não tem nenhuma ocupação. E desalentados, só para lembrar, é o que se chama também de força potencial de trabalho, mas é o sujeito que já não procura mais emprego, dadas aquelas condições, ou seja, ou porque ele é muito jovem, porque é muito velho, ou porque não tem nenhuma qualificação, ou porque tentou muito e deixou de procurar emprego. Vamos lá. Em Alagoas, por exemplo, é um índice extremamente alto, é o segundo mais alto de desocupados, 17,3%. Esse é o nível de que se pode chamar pelo IBGE o índice de desemprego da população em Alagoas, 17,3%. De desalentados, 16,3%. É um dos piores estados, é o pior estado do Nordeste em relação a isso. Pernambuco também, desocupados, tem 16,9% da população e 6,3%. Vamos comparar com alguns estados do sul do país, onde a economia é mais forte, está aqui. Santa Catarina, por exemplo, 6,5% desocupados. A taxa de desemprego do IBGE para Santa Catarina é de 6,5%. Se eu comparar com os níveis, por exemplo, dos dois estados do Nordeste, a diferença é gritante. E se a gente olhar para desalentados, gente que não procura mais emprego porque cansou, porque não consegue, não encontra há muito tempo, é de 0,7%, é a menor do país. O Rio Grande do Sul, por exemplo, a taxa de desemprego é de 8,3%, ou seja, isso aqui é tudo abaixo da média nacional. No Nordeste é acima da média nacional. E se a gente olhar para desalentados também, é 1,3%. Ou seja, o sul do país tem situação muito superior, ou seja, em relação a desemprego, do que a região nordeste do país. São dados todos coletados pelo IBGE, divulgados hoje. Vamos dar uma olhadinha em São Paulo. São Paulo, por ser a maior economia do país, o maior mercado de trabalho do país, está muito próximo do que se tem da média nacional. O desocupados é 13,6% em relação ao desemprego. A gente falou de pouco acima de 12%. São Paulo tem um pouquinho mais do que a média brasileira, mas desalentados também é baixa, é de 1,8%. Esse número de desalentados subiu nessa última pesquisa do IBGE. É pouco mais de 4%, era de 4%, chegou a 4,4%. Mas, por exemplo, aqui a gente tem índices muito superiores aos da região sul do país. Vamos lá para a gente fazer uma radiografia do que é cada uma dessas expressões que o IBGE usa. Desalentados, por exemplo, 4,8 milhões de pessoas, 4,4%, mas 4,8 milhões de pessoas são desalentadas. Subocupados, ou seja, trabalham menos do que poderiam, trabalham um dia só por semana, 2 dias por semana, uma atividade pequena que ocupa 2 ou 3 horas por dia, 6 milhões e meio. E desocupados, 13 milhões. É isso que chega nesse número aqui, olha. Esse número que nós demos logo no começo, desses 27,6 milhões, é a soma de todas aquelas situações que o IBGE mediu. Bom, isso para fazer agora um rápido comentário em relação à questão econômica do país. Não se vai recuperar esse número de desempregados no país, não se vai gerar força de trabalho, não se vai gerar, emprego para toda essa força de trabalho com passe de mágica. Não existe mágica em economia, não existe nenhuma receita que resolva o problema da noite para o dia. O processo de recuperação econômica histórico em qualquer lugar do mundo é lento e, portanto, precisa-se crescer continuamente todos os anos. Obviamente que quanto maior for o crescimento, melhor, mas precisa-se crescer durante vários anos seguidos para se recuperar todas essas pessoas que são hoje desalentadas, subocupadas ou que estejam completamente desempregadas. É um crescimento lento, ou seja, qualquer processo de recuperação econômica, e isso a história da economia conta com absoluta convicção, é lento, sim, mas as medidas precisam ser duradouras e sustentáveis no longo prazo, ou seja, precisa-se ter anos seguidos de crescimento, ou seja, de números positivos de crescimento da economia para que se recupere todas essas pessoas, ou seja, não tem passe de mágica. As últimas mágicas que aconteceram no país, todas resultaram num desemprego maior depois que aquelas pessoas ascenderam socialmente porque tiveram emprego e puderam comprar coisas, bens maiores. Ou seja, o processo é lento. Os brasileiros, todos nós, precisamos entender a recuperação do país como um processo de longo prazo. Precisa-se pensar o país daqui a 20, 30, 40 anos e com tudo isso somar-se crescimento ano a ano. Senão,
o tombo sempre é maior. E cada vez que tem um tombo em economia, as pessoas ficam mais pobres do que elas eram quando elas começaram a se recuperar e sair da pobreza. É o que a gente está vendo agora recentemente. Depois do pretenso milagre que houve no final dos anos, ali no começo do século, ou seja, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, o tombo das pessoas agora é bem maior. E recuperar essas pessoas agora é bem mais difícil do que se fizer ao longo do tempo, ou seja, de uma forma ordenada, com crescimento sustentável e de longo prazo. Bom, vamos falar um pouquinho agora, porque teve uma operação em São Paulo para combater o trabalho escravo, tanto da Polícia Federal quanto do Ministério Público do Trabalho. A Vanessa Casalino está conosco e tem mais detalhes. Oi, Vanessa, boa noite. Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite a todos. Operação que tem relação, com esses números que você acabou de dizer, porque justamente esses números é que deixam as pessoas vulneráveis para serem vítimas do que aconteceu hoje. A operação da Polícia Federal contra o tráfico de pessoas e o trabalho escravo em zonas urbanas foi em conjunto com o Ministério Público do Trabalho, como você disse, com a ONU. Em uma das investigações, 22 trabalhadores foram libertados em São Bernardo do Campo. Nesse esquema, eles eram trazidos do interior do Ceará e, endividados com a vinda, eram mantidos em alojamentos em condições precárias. Eram forçados ainda a trabalhar como ambulantes vendendo laticínios. Em outras 2 investigações, estrangeiros eram aliciados em albergues municipais com a promessa de trabalho formal em fábricas de costura, mas tinham de assinar contratos que previam gastos com habitação, aluguel, vestuário e refeições em valores bem superiores aos praticados no mercado. A saída desses trabalhadores era ainda controlada e as jornadas de trabalho variavam de 14 a 18 horas. A ação foi batizada de Operação Eleutéria, que é a deusa grega da liberdade, e o principal objetivo era colher provas nesses 3 inquéritos. De acordo com a Polícia Federal, os criminosos vão responder por tráfico de pessoas com a finalidade de explorar trabalho escravo. Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Analistas do mercado financeiro reduziram o tamanho do déficit primário brasileiro, ou seja, das contas públicas. O déficit primário é exatamente aquela soma, o que o governo gasta, o que o governo arrecada, sem contar o pagamento dos juros da dívida pública. Vamos dar uma olhadinha? Essa redução, obviamente, que é bem-vinda, você tem uma notícia positiva, mas não é positiva a gente saber que nós estamos falando do tamanho do déficit, a gente não está falando de tamanho de superávit. Vamos lá. Em agosto de 2018, essa expectativa é de 148 bilhões e 200 milhões de reais, ou seja, do déficit primário da dívida pública. Antes era de 149 bilhões e 600, ou seja, no mês anterior. Ou seja, essa redução é importante. A meta do governo é gastar mais do que arrecada, até 159 bilhões de reais. Ou seja, a redução nesse aspecto mostra que o governo está fazendo o dever de casa. Mas o problema é o quanto o governo corta e o quanto que isso interfere, por exemplo, na falta de investimento, a capacidade de investimento do Estado para retomar a economia e fazer uma retomada mais intensa e mais rápida no país. Vamos seguir aqui. O déficit menor à vista aqui para 2019 também tem uma expectativa. O mercado está projetando 123 bilhões, pouco mais de 123 bilhões. A meta do governo é de 139 bilhões, ou seja, está bem abaixo da meta do governo e esse dado também é positivo. Aqui tem um dado que parece economês, mas não é. Tem uma coisa que os economistas chamam de relação dívida-PIB, ou seja, o quanto que você deve, qual é o tamanho da dívida do governo em relação ao que ele produz, o que o país produz de riquezas. Em 2018, a relação dívida-PIB era 76%, a dívida representa 76% do PIB. Vamos lá, em 2019, 78,1%. Esse crescimento aqui é ruim, ou seja, o governo que já gasta mais do que arrecada continua gastando mais ainda, a projeção de gastar mais ainda. Daí é que vem toda a discussão, a necessidade das reformas, porque passando de 80%, a situação do país normalmente fica muito ruim. Nós já estamos falando de déficit, isso é ruim. Claro que o governo está conseguindo reduzir o déficit, isso é uma notícia boa. Mas nós estamos falando de déficit, a gente não está falando de superávit, e obviamente é um governo que gasta mais do que arrecada, e isso não é solvente, isso não tem futuro, isso em algum momento quebra, isso em algum momento causa um transtorno ainda maior. Bom, vamos seguir aqui porque nós tivemos mais um problema judicial em relação ao leilão das distribuidoras da Eletrobras. Foi um revés judicial. Uma nova decisão liminar da Justiça suspendeu o leilão que estava programado para o dia 30 agora de agosto. Uma das distribuidoras já foi leiloada recentemente, agora em julho, foi a que atende o estado do Piauí. Mas o Marcelo Castilho tem mais informações agora no Rio de Janeiro. Marcelo, boa noite. Oi, Piotr, boa noite para você. A gente vai falar de petróleo. No próximo dia 28 de setembro, a Agência Nacional de Petróleo vai ofertar 4 áreas do pré-sal.
Nessa quinta rodada, a ANP estima que essas áreas têm um potencial para cerca de 17 bilhões de barris de petróleo in situ, ou seja, no local onde foi originalmente formado. Os recursos representam uma estimativa preliminar do volume de óleo originalmente contido nos reservatórios, mas ainda não comprovado. Dos 4 campos, 3 são na Bacia de Santos, Titã, Saturno e Pau-Brasil. O outro fica na Bacia de Campos, sudoeste de Tartaruga Verde. O governo prevê arrecadar 6 bilhões e 800 milhões de reais em bônus fixo de assinatura. A ANP também estima que outros 30 bilhões de barris de petróleo in situ estão contidos nas 9 áreas licitadas desde o ano passado, dentro do polígono do pré-sal, nas segunda, terceira e quartas rodadas da partilha. Para o diretor da agência, Felipe Cury, as áreas já contratadas devem impulsionar o crescimento da produção brasileira. Segundo ele, o Brasil tem potencial para se tornar um dos 5 maiores produtores do mundo em 10 anos. Cury disse ainda que o Brasil precisa aproveitar o momento de recuperação do preço do barril do petróleo e da consequente retomada dos investimentos no setor. Piotr, é com você. Bom, Marcelo falou aí sobre a Petrobras. A gente tinha anunciado exatamente esse leilão da Eletrobras, que agora tem uma nova decisão judicial, obviamente que normalmente o governo vai recorrer, já anunciou que vai recorrer justamente para manter. São outras 4 distribuidoras da Eletrobras que vão ser leiloadas, que estão pelo menos, esse leilão está agendado para o dia 30 agora de agosto. A outra foi no dia 26 de julho, quando foi o caso da Cepisa, a distribuidora da Eletrobras lá no estado do Piauí. Bom, a Economática mostrou que as empresas listadas aqui na Bolsa, ou seja, de capital aberto, tiveram um lucro extremamente importante agora no segundo trimestre. Só a Petrobras tem 25% desse valor que a gente vai mostrar aqui. Olha, 39 bilhões e 400 milhões no segundo trimestre de 2018. É um crescimento de 76,25% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, ou seja, ao segundo trimestre de 2017, que foi de 22 bilhões e 300 milhões. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha, os 5 destaques de lucro aqui. A Petrobras, que tem 25% praticamente, né, desse lucro todo, de 10 bilhões e 72 milhões. Aí, entre os 5 maiores aqui, 3 são bancos, Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. O 6º é o Santander, não está aqui, mas é o Santander. E depois só a Telefônica Brasil, ou seja, as empresas lucrativas são normalmente relacionadas ao sistema financeiro, à exceção da Petrobras e da Telefônica. A gente fala do lucro dos bancos aqui, das taxas exorbitantes dos juros, bom, está refletido aqui, né? E os destaques de prejuízo está aqui, a Suzano Papel, BRF, nós estamos falando aqui de empresa de agro, Suzano Papel, Gol, Oi e Klabin também. Esses os prejuízos menores, evidentemente, do que os lucros, mas enfim, nós estamos falando de resultados negativos. Vamos dar uma olhadinha na Bolsa aqui, 76.818 pontos, a Bolsa começou o dia operando em alta, teve uma alta até... Passou bem, quase se aproximou dos 78 mil pontos, mas terminou com queda de 0,34%. E o dólar comercial a 3,90, alta de 0,12%. Vamos falar do mercado editorial daqui a pouco, logo depois do intervalo. Bom, de volta com o cenário econômico, a gente vai falar agora sobre o mercado editorial. E para falar sobre isso, o Ismael Borges volta a falar conosco aqui. Seja bem-vindo novamente, Ismael. Muito obrigado pelo convite. Bom, é um prazer falar com os seus telespectadores mais uma vez. A gente está no momento de... Tivemos a Bienal recentemente aqui em São Paulo, terminou agora, domingo, né? Sim, foi domingo, né? Foram 2 finais de semana, aliás, uma semana com 2 finais de semana. Correto. Né? Como anda o mercado editorial? Porque o ano passado vinha bem, não vinha? Isso, nós estivemos aqui em janeiro. E em janeiro a gente reportou, segundo a Nielsen, o mercado editorial fechou com um aumento bem substancial no ano de 2017. E esse crescimento parecia sólido até o 5º período deste ano, que a gente estava crescendo na ordem de 2 casas decimais, em média. Já nos 2 últimos períodos, esse movimento deu uma retraída e nós tivemos 2 períodos seguidos de queda. Uma queda pequena no penúltimo período e nesse último período uma queda bastante expressiva. O último período é o quê? É mês a mês, essa medição? A metodologia é uma sequência de 4 semanas. Ela quase coincide com os meses. Então, é quase como se a gente dissesse que é o mês 7. Mas a contagem é por período. Mas coincide um pouco com os meses, sim. E a que se deve isso? No 6º período, totalmente em virtude da questão da crise dos transportes, que isso afetou também o mercado editorial. Então, houve muito desabastecimento e isso abalou
frontalmente a indústria do livro também. Que pegou um pedacinho de maio e junho, é Exatamente. isso? Já no último período, a principal questão foi a Copa do Mundo, que tradicionalmente para o mercado do livro tem um impacto negativo, a não ser para algumas áreas mais específicas, então você acaba vendo um pouco mais de venda em livros com gênero de esporte, mas não para o mercado geral. Então, figurinhas da Copa vai vender muito, mas o mercado geral dá uma desaquecida muito importante. E nesse último período, a gente teve também algo que já vem acontecendo há bastante tempo, mas ele se desdobrou num campo mais negativo, que é a questão da crise dentro do setor livreiro, uma crise mais específica que tem a ver com a negociação, renegociação de compras das livrarias com as editoras. Então, isso também vem abalando o mercado por conta da diminuição da bibliodiversidade, por exemplo. Então, muitas editoras seguraram o lançamento de livro durante esses 2 últimos períodos, com mais efeito no último, justamente pela incerteza de sucesso desses livros, por não poder contar efetivamente com o poder do varejo. Então, diminuiu, digamos, a bibliodiversidade, ou seja, a disponibilidade de variação de livros ficou menor durante esses 2 últimos períodos, que é um movimento que a gente nunca tinha assistido desde que começamos a monitorar o mercado de livros em 2013. Tá. Você fez menção a uma crise do setor, especificamente de negociação entre livrarias e editoras. Sim. E o momento econômico do país? Porque eu sempre relato aqui, óbvio que o crescimento previsto era maior este ano, mas ele ainda é positivo. Eu estou crescendo 2 anos seguidos. Nós passamos 2 anos caindo vertiginosamente na economia, vamos crescer 2 anos seguidos. Isso está afetando demais o setor ou não? Sem dúvida. Na verdade, o mercado livreiro está inserido dentro do mesmo cenário de macroeconomia, então ele vem correspondendo da mesma maneira. Foram 3 anos de queda, então a queda o crescimento do ano passado não é um crescimento, é uma tímida recuperação, que esse ano, apesar da queda dos últimos 2 períodos, ainda aponta para um crescimento no acumulado do ano. Agora menor. Em algum momento do ano, a gente teve um acumulado de mais de 10%, em média. Agora, a gente está com um crescimento acumulado de 5%. Ismael, o que está vendendo bem? Que tipo de literatura tem agradado e tem puxado o setor, ou recuperado o setor, ou puxado o setor para cima? Desde o ano passado, o infanto-juvenil é um destaque muito grande. Isso cria novos leitores, é uma notícia positiva. Isso é perfeito, né? Porque, de fato, não só pelo gênero em si, mas a maneira como ele vem sendo construído, que é aquela coisa da transmídia, já que os autores também são jovens. Então, eu me refiro basicamente aos youtubers que têm trazido... Ou seja, é uma relação, é uma multirrelação ali com o leitor, não é só pelas páginas do livro. Mas esse ano, especificamente, eu quero destacar outros 2 gêneros que merecem muita atenção também. Ele já é muito famoso, que é o de autoajuda. Neste caso, esse ano a gente tem percebido uma autoajuda com viés de light business, que é aquele tipo de literatura voltada para os negócios, mas de uma maneira bem digerível para o grande público. Então, nós tivemos, dentre os mais vendidos, grandes destaques que fazem parte dessa linha. Ou seja, fique rico, aprenda a investir. Sim, alguns com nomes que não são tão pronunciáveis para o momento, mas eu poderia dizer a sutil arte de ligar o foda-se. Esse é o nome do livro. O Poder dos Hábitos. Esse é o nome do livro? Esse é o nome do livro. Esse é o mais vendido do ano, por sinal. O quarto, por exemplo, Seja Foda. O Poder da Ação. Esses são os tipos de leitura de autoajuda que tem feito realmente, ocupado bastante as prateleiras da Que saudades de Paulo Coelho, que não usava esse tipo de expressão. Puxa vida. Agora estamos assim, né? Eu tenho que falar porque esse é o nome do livro. E tem um outro gênero também que chama muito atenção, não só pelo volume de vendas, mas porque tem trazido um viés político bem interessante, que são os livros feministas. É um gênero que acompanha o mote da discussão que se tem hoje na sociedade. Exato. E aí, ele não é um gênero, eu chamei de gênero, mas ele não é um gênero, não existe um gênero feminista. Porque se a gente for falar de gênero, você vai encontrar a literatura feminista em poesia, em filosofia, com exemplos bem específicos. Claro. Dentro da poesia, você tem outros jeitos de usar a boca, da Rupi Kaur, que no gênero de poesia é o livro mais vendido. E é uma venda bastante volumosa, bem expressiva.
narrativa. Então, esses 3 gêneros, eu diria, chamam muito atenção. É algo que nasceu no ano passado, mas que esse ano ganhou corpo e também foi tema da Flip. Foi um tema bastante discutido durante a Feira Literária Internacional, Festa Literária Internacional. Me perdoe, mas me diga em 30 segundos, por gentileza, e literatura de romance, isso não agrega muito mais? Sim, agrega. O que tem acontecido com a ficção no Brasil é essa crise da questão do dólar, que você traz romances internacionais para o Brasil, esse gênero cai bastante. Caiu muito. Então, o mercado tem substituído essa coisa dos direitos internacionais para autores brasileiros. A ficção ainda é um gênero muito forte, mas precisamos anotar que ele sofreu uma pequena queda, sim. Estão precisando de mais romancistas brasileiros, Parece talvez? que é uma boa solução. Bom, para quem está querendo entrar no mercado editorial, esse é o momento de uma janela de oportunidade. Então. Ismael, obrigado pela gentileza da entrevista uma vez mais, hein? Sempre às ordens. Ismael conversou conosco da Nilce. Aliás, se você quer começar a ser escritora, romance parece ser um lugar que está ali aberto para ser explorado. O cenário econômico termina aqui. Aliás, quem é que não leu romance na vida inteira, né? Eu me lembro de talvez o mais clássico de todos, A Moreninha, de Joaquim Manuel Macedo. Acho que eu tinha 12 anos de idade, alguma coisa assim. O cenário econômico termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até amanhã.